Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Bem pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais um dia de análise aqui no canal, a contar para o nosso dia 29 de abril de 2024. Temos então aqui campeonato sueco, Mjällby contra Kalmar, a contar pela sexta rodada do campeonato sueco. É o oitavo contra o 16º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos um Mjällby que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Kalmar que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empate e 4 derrotas, 6 golos marcados apenas e 10 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos então 2 vitórias para o Mjällby, 3 empates e 0 vitórias para o Kalmar. Vamos em dados complementares, onde encontramos um Mjällby que vem com mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 7 jogos, não venceu 5 dos últimos 7 jogos também. Já o Kalmar vem de mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos, ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e Kalmar perdeu 4 dos últimos 5 jogos. E nos confrontos diretos temos então o Mjällby que ganhou e empatou 7 dos últimos 8 confrontos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 confrontos entre estas duas equipes. Então para este jogo a gente vai ficar com mais de 1,25. A dança é a mesma, vocês já sabem, se terminar com apenas um gol a gente vence, e dito isso seguimos para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30 temos então um campeonato israelita a contar pela 5ª rodada, onde encontramos um Hapoel Haifa contra o Maccabi Haifa. Vocês já conhecem o Maccabi. O Hapoel que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas, marcou 5 golos e sofreu 11, vai enfrentar o Maccabi Haifa que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 8 golos marcados e 7 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos então 1 empate, 4 vitórias para o Maccabi Haifa e 0 vitórias para o Hapoel. Dados complementares, encontramos um Hapoel que teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Hapoel perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Já o Maccabi Haifa teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, ganhou e empatou 5 dos últimos 7 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. E nos confrontos diretos, temos então o Maccabi Haifa que venceu 8 dos últimos 9 jogos contra o Hapoel, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4, Maccabi Haifa marcou o primeiro em 9 dos últimos 9 e Maccabi Haifa venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h em ponto, temos então Utrecht Jong, é a equipa B contra a Dordrecht, a contar pela 2ª divisão do campeonato holandês, 36ª rodada do mesmo campeonato, onde encontramos um Utrecht que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empates e 4 derrotas, 4 golos marcados e 13 golos sofridos. Vai enfrentar o Adam Ten, que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 4 golos marcados e 7 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Utrecht, 3 empates e 2 vitórias para o Adam Ten. Dados complementares, vemos então aqui um Utrecht que teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 7 jogos, sofreu golo primeiro em 10 dos últimos 12 jogos, perdeu 8 dos últimos 9 jogos. Já o Adolten teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos, não venceu 6 dos últimos 7 jogos,
Em confrontos diretos, tivemos menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos entre estas duas equipes. A Tottenham ganhou e empatou 5 dos últimos 5 jogos. Ambas marcam 6 dos últimos 5 jogos. E a Tottenham marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45, temos então aqui a segunda divisão da Liga Francesa, a contar pela 36ª rodada do mesmo campeonato, onde encontramos um Dunkerque contra Auxerre. Nossa, francês é difícil. O Dunkerque vem com um histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcou 2 golos e sofreu apenas 6. Vai enfrentar Auxerre, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 10 golos marcados e 6 golos sofridos. E em confrontos diretos temos então uma vitória para o Dunkerque, um empate e 3 vitórias para o Auxerre. Dados complementares, temos aqui um Dunkerque que teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, não venceu 4 dos últimos 5 jogos e sofreu o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. E nos confrontos diretos, Auxerre ganhou ou empatou 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,25. Vocês já sabem a dança. Neste código, se terminar com apenas um gol, a gente ainda assim vence a aposta, se bem que pela metade, mas ganhar metade é sempre e vai ser sempre melhor do que perder todo o seu investimento. Dito isto, partimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em pontos, a La Liga Campeonato Espanhol, 33ª rodada do mesmo campeonato da La Roja, onde encontramos aqui o meu Barcelona contra o Valência. O meu Barça vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar um Valência que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, marcou 3 golos e sofreu igualmente 3. E em confrontos diretos, o meu Barça venceu 4 vezes, tivemos 1 empate e 0 vitórias para o Valência. Em dados complementares, vemos então aqui um sistema lento que nos mostra agora um Barcelona que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Barcelona marcou o primeiro em 14 dos últimos 15 jogos. Já o nosso Valência venceu, ganhou e empatou 6 dos últimos 8 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos, o Barcelona venceu 5 dos últimos 6 confrontos contra o Valência. Barça marcou primeiro em 4 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar de igual modo com mais de 1,25. A dança é a mesma, você já sabe. Neste código, se terminar com apenas um gol, você ainda assim vence metade da aposta, porque melhor do que ganhar é não perder, e se você puder recuperar metade do seu investimento, isso já seria muito bom no mundo das apostas. Dito isso, partimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas e 15, temos então aqui Primeira Liga de Portugal, Estrela da Amadora contra Feirense, a contar pela 31ª rodada do Campeonato Português, onde encontramos aqui um Estrela da Amadora que vem com histórico de 0 vitórias, 4 empates e 1 derrotas, 6 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar um Feirense que vem com histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados igualmente e 7 golos marcados. E nos confrontos diretos tivemos 1 vitória para cada lado e 3 empates. Para essa partida não precisamos aqui de saber os dados complementares, porque a gente tem uma ideia muito fixa sobre estes jogos. Vamos ficar com menos de 5,25 e seguimos então sim tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o dia 29 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, isso nos ajuda muito a crescer, e se puder mesmo nos ajudar a crescer, por favor, partilhe os nossos vídeos nos seus grupos do WhatsApp, o seu grupo do Facebook, porque isso nos ajudaria muito a crescer
a crescer o nosso canal, porque no final somos todos alfas e a gente faz isso por e para vocês. Dito isto, vamos então finalizar o vídeo em tela cheia. Chegamos à segunda parte do nosso vídeo, onde temos como resultado do nosso trabalho, temos aqui às 18 horas em ponto Maccabi Mjalbi contra Kalmar, ficamos com mais de 1,25. Às 18h30 temos Apoel contra Maccabi Haifa, ficamos com a equipe 2, a equipe de fora marca mais de 0,75, ou seja, só precisamos que o Maccabi Haifa consiga marcar pelo menos um gol. E às 19h45 temos Dunkerque contra Al-Shehri, ficamos com mais de 1,25. E Barcelona às 20 horas em pontos, ficamos com Barcelona não marca 4 golos, não precisamos que o Barcelona marque 4 golos. E às 20h15 temos Estrela da Amadora, ficamos com menos de 5,25. Dito isto, partimos então assim tela cheia para finalizar o vídeo. Mas antes, este é o penúltimo número do nosso ID, que é o número 5. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.